Olá, que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre frustração e retiramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, escolhemos o item 4, que nos fala sobre frustração, não é? E retiramos também do livro Felicidade é algo que se aprende, da Lúcia Cominato. E a lição é frustração. Então vamos pegar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que mais está dentro da frustração, não é? Então diz assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, quer dizer, a sua negligência. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente. Então, estamos vendo aí, não é, que na maioria das vezes somos nós próprios os causadores dos nossos próprios sofrimentos. É só fazermos uma autoanálise friamente, não é? Para reconhecermos isso. Muitas pessoas querem tudo de mão beijada, sem esforço nenhum. Isso existe? Não. Daí, como ele falou, culpa a má sorte, culpa a Deus pelas coisas que ele não consegue, e não é nada disso. Somos nós próprios os responsáveis pelos não acontecimentos em nossas vidas, não é? E então vamos fazer essa autoanálise e ver se não somos os causadores dos nossos sofrimentos, porque eles existem para nos advertir exatamente que erramos e para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Então, usemos essa experiência para nos melhorar, tendo como suporte os ensinamentos de Jesus. Busquemos os ensinamentos de Jesus sempre, não é? E como evitar os males que nos acontecem? O que fazer? Trabalhar para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre com base os ensinamentos de Jesus. E é Ele que vai nos ajudar a termos melhores condições morais e intelectuais para bem viver, não é? Então, procuremos trabalhar com amor, vivenciando os ensinamentos de Jesus. E aí evitaremos as aflições que nos acontecem e as frustrações que fatalmente acontecem nas nossas vidas. E muitos vão perguntar: e se sofrermos? Admitamos o nosso erro. Em primeiro lugar, vamos ver aonde erramos. Esse é o primeiro passo. E os sofrimentos, eles nos dão experiência. Nos dão experiência fazendo-nos sentir a diferença entre o bem e o mal. E a necessidade de nos melhorar para evitar o quê? Novos erros. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas.
O homem é sempre responsável por aquilo que faz. Não tem essa de querer tirar o corpo fora. Ah, isso foi meu pai e minha mãe que não souberam me educar. Não, eles te educaram na medida, na possibilidade deles e te deram o melhor. Agora, a partir daí, é você o responsável por tudo aquilo que você faz, não é? Muitos ainda podem dizer, se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Responsabilidade sua, não é? Esse é o arrependimento. Então, luta, esforça-te, renova os teus valores, procura seguir sem olhar para trás, não é? Não adianta ficar olhando para trás. Olhar para trás só vai fazer com que a gente se frustre mais ainda e não siga para frente, não ande para frente. Então tenha garra, busque o novo, faça diferente, não é? Porque a frustração, ela é o sentimento decorrente da não realização de um desejo ou uma tendência nossa. É a reação diante da expectativa não correspondida daquilo que queríamos. E vai acontecer muitas vezes em nossas vidas? Com certeza, nem tudo a gente consegue, nem tudo é para nós, não é? E para melhor entender ainda, podemos dizer que frustração é aquilo que sentimos quando algo que queremos ou esperamos não acontece. Porque muitas vezes não vão acontecer. Por quê? Porque não é bom para nós, não é? E essa não satisfação do desejo realizado gera uma espécie de tensão interna. E aí, geralmente, como uma sensação de tristeza e aborrecimento, e em alguns casos até de desespero. Então, não vamos esperar chegar nesse ponto, não é? Entender que a frustração, ela é importante sim, né? A frustração, ela tem uma extrema importância para a constituição psicológica dos indivíduos, porque quando crianças, nós temos que aprender com a frustração também, não é tudo que vamos conseguir na vida. Então, quando criança, queremos um objeto, alguma coisa, não vamos conseguir. Então, vamos ter frustrações, necessário termos essas experiências, não é? Termos essas experiências quando criança para não crescer achando que vamos conseguir tudo na vida, que todos os nossos desejos serão satisfeitos, porque isso não vai acontecer. Vamos nos frustrar muitas vezes, não é? Então, necessário saber lidar com as frustrações para que sejamos felizes. Porque senão uma criança que não lida com frustração, ela vai ser o quê? Infeliz. Exatamente por causa daquilo, né? Não conseguiu realizar todos os seus desejos e vai aí dizer, ai, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. E não é nada disso. Todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, essa experiência da frustração é de fundamental importância. Porque é importante ter tudo o que se quer. E frustrações vamos ter muitas ao longo de nossa vida. E quem compreende bem as decepções, as desilusões que geram em frustração, não se desespera. Entende, compreende, é feliz dentro das suas possibilidades e das suas limitações, a sua maneira. Cada um encontra a sua. Então, por isso que ela é importante. Somente aprendendo a lidar com as adversidades é que o ser humano poderá encontrar um dia a verdadeira felicidade, que não está nas coisas materiais, como dinheiro, romance, status, profissão, absolutamente. A felicidade não está nisso, mas sim na paz interior que ilumina a alma e torna o espírito inabalável diante das imperfeições do mundo, diante das frustrações do mundo. Que a paz interior, ela é finalmente conquistada
ela é a felicidade real, que ninguém nunca poderá nos roubar. É essa realmente a felicidade. Ela não está fora, ela está dentro de nós. E compreendendo também, entendendo todas as frustrações pelas quais passamos. Porque muitas vezes nós vamos nos frustrar na vida. Normal, não é? Mas o que não é normal é nos deixar abater por causa disso. Nos tornar agressivos muitas vezes por causa disso. Isso é o quê? Infantilidade, não é? É o não crescimento espiritual e moral de nossa parte. Então, o que nós precisamos fazer? Nos firmar na fé, nos firmar em Deus, crer em Deus, não é? Acreditar em nós mesmos, nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades. Avante, vamos em frente, confie, acredite em Deus, não é? E lembre-se também das conquistas espirituais. Não podemos nos esquecer de Deus, não é? Porque acima de tudo, Deus. E sempre falamos na nossa renovação interior, na nossa reforma íntima, na nossa transformação interior, chame do que quiser falar, não é? Então, trabalhe, conquiste, tenha mais paciência, trabalhe a sua paciência, a sua coragem, conquiste mais esperança, se quiser ser uma pessoa melhor, não é? E todos nós queremos. Então, vamos trabalhar tudo isso dentro de nós. Não importa as dificuldades com que tenhamos que enfrentar. Vamos, avança. Vamos avançar sempre nas nossas conquistas. Avante sempre, não é? A Lúcia Cominato, no livro A Felicidade é Algo que se Aprende, na lição Frustração, ela diz assim: não te frustres, porém, se a tua melhoria interior se faz distante do que desejas obter. Não será apenas nessa encarnação que conseguirás alcançá-la. Como a água que, ao pingar de gota em gota, consegue perfurar a pedra, também aos poucos conseguirás realizar a tua reforma íntima e vencer toda a tua insegurança e dureza de sentimentos que ainda trouxeres. Então, procurar, como ela mesmo diz, não nos frustrar diante das coisas da nossa melhoria interior, porque quando começamos a fazer a nossa reformulação interior, nós queremos para ontem. Vai acontecer? Claro que não. É tudo aos pouquinhos, como ela colocou aqui, como a gota d'água que fica pingando de gota em gota até um dia conseguir perfurar a pedra. E é assim que vai acontecer conosco também. É devagar, devagarinho, como diz a música, né? É devagar, devagarinho. Então, que possamos saber lidar bem com as adversidades, as frustrações que acontecem nas nossas vidas e sejamos persistentes, pacientes e assim conseguiremos conquistar novas alegrias, novas conquistas, não é? Conseguiremos realizar tudo aquilo que almejamos nas nossas vidas. E para encerrarmos, trouxemos uma historinha aqui que ela nos ilustra também um pouco dessa frustração que acabamos de falar. É a Porta Negra. Uma historinha longa, mas eu vou resumir aqui, né? Era uma vez um país das 1001 noites. E neste país havia um rei que era muito polêmico. E por causa de seus atos, ele pegava os prisioneiros de guerra e levava para uma enorme sala. E os prisioneiros eram enfileirados no centro da sala e o rei gritava dizendo: eu vou dar uma chance para vocês. Olhem para o canto direito da sala. E os soldados olhavam e tinham soldados armados de arcos e flechas pronto para ação. E do lado esquerdo havia uma horrível porta negra, que é o quê? São as nossas escolhas, não é? De aspecto gigantesco. Então, agora escolham o que vocês querem: morrerem cravados de flechas ou abrirem rapidamente aquela porta negra e entrarem.
Agora decidam, vocês têm livre-arbítrio, escolham. Aí, a maioria dos prisioneiros tinham o comportamento igual. Ah, quero morrer flechado, porque a Porta Negra é horripilante. Mas a guerra acabou e aí um soldado muito curioso chegou ao rei com toda a sua reverência e perguntou ao rei o que tem atrás daquela porta negra. O rei respondeu a ele: vá e abra a porta negra. O soldado foi com muita delicadeza abrindo aos poucos e quando ele abriu totalmente a porta negra, dava para quê? Para a liberdade. Para a liberdade. Moral da história. Todos nós temos uma porta negra dentro da mente. Para uns, a porta negra é o medo do desconhecido. Para outros, é uma pessoa difícil. Quem sabe até uma frustração qualquer, do tipo medo de se entregar a alguém ou alguma coisa, ir buscar o novo, não é? Medo de se relacionar ou medo de viver um grande e triste amor, ou medo de ser rejeitado, ou medo de inovar, ou medo de mudar, procurar, se conhecer, refletir sobre si mesmo e buscar o novo, ou medo de voar mais alto. Para alguns, a porta negra é a incerteza que a falta de preparo atemoriza. Ou trava a imaginária, a ação imaginária, né, que as inseguranças da vida fabricaram durante a educação. Mas, se você perder, você também pode vencer. Se der um passo além do medo, você vai encontrar o raio de sol entrando em sua vida. Abra essa porta negra e deixe o sol inundar você. É um autor desconhecido e também não tenho a fonte. Então, que possamos realmente abrir as nossas portas negras, que nada mais é do que nossas escolhas, que tudo está na nossa mente, e que possamos ser felizes com isso, entendendo que tudo está no nosso autoconhecimento. Quanto mais nos conhecermos, menos vamos nos frustrar e menos vamos ter medo de encarar as vicissitudes da vida. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos iluminar.